aqui. Beleza. Perfeito, então, dando continuidade à nossa aula. Deixa eu só ver, porque ainda não está aparecendo aqui legal a tela que eu queria. Agora sim. Então, a gente estava no slide anterior, né, que era do quanto do dinheiro tinha sido recuperado, e agora dando continuidade, então, à nossa parte 2 da aula, a constatação da fraude, né, como é que ela foi identificada, né, 52% através de controles internos, né, a auditoria ou revisão interna com 39%, aí a gente tem outras possibilidades, né? Porque daí é interessante assim, ó, você começa a ver outras possibilidades de você conseguir buscar canais de atendimento para que outras pessoas façam, né, a queixa, né, e informem. Então, por exemplo, aqui ele traz, ó, informações anônimas, contou com 12%, então talvez abrir um canal para que seja possibilitado, né, algumas empresas têm, outras, né, podem vir a implementar, informações de terceiros, 27, informações de funcionários, investigações especiais, coincidência, auditoria externa, né. Se em 2004, em 2009, daí a gente vê, ó, por exemplo, ó, controles internos 24, informações dos funcionários 24, 20, controles internos 25, informações dos funcionários 24, as informações anônimas, olha como é que elas cresceram, né? Revisão auditoria interna 19%, então bem interessante, né? O que facilitou a fraude? Falta de condução na empresa 9 e o que a gente vê ali com 70%, ou seja, 7 em cada 10, né, insuficiência de controles internos, que é o mesmo que aparece em 2009, né, com um percentual um pouco menor. O que aconteceu quais foram as ações após a fraude em 2004? Demissão dos envolvidos. Deixa eu ver aqui seu negócio. Opa, desculpa. Só quero ver, beleza. Demissão dos envolvidos, né? 60%. 30%, né, tem a questão da denúncia criminal. Então, você observa assim, ó, que dos casos, somente 30%, né, só 3 de cada 10, existe, então, uma denúncia pelo crime. Né, e todos eles ali vão envolver, né, seja por furto, seja por desvio, né, investigação pela auditoria interna, pedido de indenização, né, 11% pedido de indenização, acordo sigiloso, e daí ele vai trazer os dados, que é um comparativo, né, 2004 e 2009, tá? Esse material aqui, é claro, dependendo do interesse, senhores, vocês vão ver como é que eu vou cobrar de vocês no exercício, né? Os slides aqui com a questão dos percentuais é para que a gente tenha uma noção de como é que é, né? Como é que isso acontece. Tem slides, inclusive alguns que eu acabei deletando depois mais adiante, que eles são inclusive mais atuais, mas aqui eles são bem detalhados, né? A quem cabe implementar os procedimentos de controle antifraudes, então responderam, né, que 55 respondeu que cabe, né, a auditoria interna. 20% respondeu que compete, né, ao compliance, 16% à área jurídica. Aqui perguntando se existem canais de comunicação, aqui a gente vê ainda que em alguns, né, não existe canal de comunicação anônimos, né, isso em 2009, e se a empresa monitora, 28% diz que a empresa não monitora formalmente a ocorrência de fraudes. Classificação das fraudes, né, a gente tem, né, corrupção, onde há conflito de interesses lá entre, digamos, a direção e o conselho de administração, por exemplo, suborno, né, aquele pagamento lá para vender por valor abaixo, quando eu estou fazendo com o cliente, ou quando eu recebo uma comunicação, uma comissão, alguma coisa ali com o meu fornecedor, né? Ilegal gratitude, a ideia de receber uma bonificação ilegal, ou extorsão, né? Extorsão já é mais forte uma coisa. Apropriação de ativos, né? Casos onde há desvio de dinheiro, cash, de dinheiro, ou do próprio estoque lá, a questão física, né? Ou outros ativos que envolvem a questão de equipamentos, né? Que são da empresa. E as fraudes contábeis, são financeiras ou não financeiras, né?
O reporte, então, né, o relatório das nações, a questão do fraude e abuso, né, a auditoria externa, apesar de estar presente em 81% das empresas, ela só capta em torno de 3,5% das fraudes, o que pode demonstrar que ela tem seu valor para algumas funções, mas que ela não é suficiente como ferramenta de detecção de fraude. Por detectar 43% das fraudes a partir de denúncias, as linhas de denúncia parecem ter um papel relevante no programa antifraude, a ideia das denúncias anônimas. Observa-se que apenas 54% das empresas indicaram ter um mecanismo de linha de denúncia implantado e menos de 11% indicaram pagar recompensas aos denunciantes. Essas taxas indicam que muitas organizações têm a oportunidade de melhorar a promoção de denúncias que possam ajudar a descobrir condutas fraudulentas, né? Se a gente acabou de visualizar que as empresas muitas vezes não conseguem recuperar, né? E às vezes o funcionário também não vai querer se expor. Então, aqui é um excelente caminho, né, de poder haver a denúncia anônima, né, ou poder a pessoa, digamos, né, com mais provas, mais informações, que da pessoa, se ele vai receber uma bonificação, também vai ter que se identificar, né, mas ele recebeu uma recompensa, uma bonificação. Aqui, né, nos Estados Unidos, ali, o percentual notificado da polícia, aqui a gente tem assim, ó, o método de detecção, né? Ou seja, foi informado pela polícia quando envolve valores ali, né? A média das perdas, de 1 milhão. A método de detecção, outros, né? Auditoria externa ali com 3,3 e geralmente a média da perda, né? 370 mil dólares. Né? E aqui, esse material vai estar disponível ali para vocês, vocês conseguem daí visualizar, né? Método de ocultação utilizado. Então, ou é a documentação físicos destruídos ou alterados, transações, né, pelo sistema de contabilidade alteradas, entrada no diário alteradas, entrada no diário apagadas ou borradas, né, conciliações alteradas. Então, assim, ó, é claro que o que a gente está vendo, né, é uma maior interação entre os sistemas, a questão dos SPEDs e o cruzamento das informações. Então, antes, quando a gente tinha tudo de forma extremamente manual, né, era mais fácil de você ir fraudando. Agora, se acontece alguma fraude, ou se alguém altera alguma alteração ali nos registros, né, automaticamente depois vai dar zebra ali com os SPEDs. Então, alguns sinais de alerta, né, são red flags. Então, sinais de alerta em relação à situação. Não segregação de funções, quando as funções não estão divididas. Descontentamento. Normas incompletas, né? É tipo assim, popularmente, esses sinais de alerta, ou bandeira vermelha, é tipo assim, quando ficar com a orelha em pé, né? Então, assim, funcionário descontente, né? As normas não são completas ali, falta de treinamento, falta de fiscalização, né? Lembrando aquela ideia, né, de poder surgir, então, uma oportunidade ali, né? Impunidade. Em relação ao comportamento, recusa ou não busca de promoções. Então, às vezes, você tem um funcionário que ele está lá num determinado setor, ele podia ascender lá para uma outra área e o cara não quer de jeito nenhum, né? Poderia ser um sinal de alerta, digamos, o cara cuida de compras, o cara não quer sair, é um cargo de confiança, por que ele não aceita ganhar mais? Né? Reluta em fornecer registros e informações de sua área, dá muita atenção a alguns funcionários e mantém outros à distância, que o cara às vezes tem uma patotinha ali que faz todos alguma atividade ali e é coberta ele. É estressado, vive sob pressão e parece infeliz e desmotivado no trabalho. Recusa em tirar férias, né? Tem receio de tirar férias e daí alguém acompanhar ou ele não poder fazer a atividade. Modo de vida incompatível, né? Questão de ostentação. Irritação, nervosismo, a pergunta, faz qualquer pergunta, o cara já se estressa, né, a respeito de como é que é uma determinada atividade que ele executa. Arredio à proximidade, não quer ninguém próximo dele, trabalha sozinho, quer trabalhar sozinho, ninguém próximo. Excesso de interesse, né, ou dissimulação. Aqui não significa que a pessoa né, mas é tipo assim, um alerta, né. Não é só porque o cara ali está com um modo de vida incompatível ali, ou às vezes o cara está meio estressado, está meio infeliz, que, né, o cara é fraudador. Beleza. Então, assim, aqui tem, né, a questão da bandeira, eles como roja, né, que é vermelha, em relação ao comportamento, e ali os sinais em termos percentuais, né, dados estatísticos. Vou deixar para vocês verem depois. Em relação aos sinais de alerta estruturais e organizacionais.
sigilo excessivo sobre sua função, suas operações, seus resultados financeiros, ninguém pode saber, não fala nada, né? Não passa para ninguém. Algumas práticas dentro de uma função não parecem muito éticas, podendo mesmo ser consideradas ilegais. Há uma grande pressão sobre os funcionários para atender às altas expectativas dos analistas do negócio. Então, assim, o cara está sofrendo uma pressão gigantesca para apresentar resultado, e se o cara não apresentar resultado, tá fora, tá todo mundo fora, e a empresa botando pressão, aí o cara fala, cara, o caminho aqui é alterar os dados aqui no sistema, né? Então, tipo assim, ele bota a bucha para diante. Então, ele bota um resultado favorável, um dia vão descobrir, nesse meio tempo ele permanece lá na empresa, né? Sem ter sido descoberto ou ser despedido. Aumento dos lucros não se reflete no fluxo de caixa. Então, a empresa vai tendo lucro, mas não tem caixa. Gerentes sêniores recebem grandes bônus ligados a metas, então eles vão sempre fazer, né, com que a empresa, dependendo se for mal intencionado, que a empresa dê resultados excelentes mesmo quando não seriam, né? Você começa a fazer alteração ali nos dados. Então aqui eu tenho, ó, em relação às receitas, tem até a L, né? Omissão de itens específicos da receita quando itens similares são incluídos, omissão total de fonte de receita, aumento substancial e inexplicável do patrimônio, atividade que tenha como característica a prática de gastar por dentro e faturar por fora, ou seja, custos e despesas são contabilizados enquanto as receitas entram em dinheiro vivo e podem ser omitidas, dissimulação de conta bancária ou ativos, manutenção de contas bancárias ou aquisição de propriedades em nomes fictícios ou em nome de terceiros, depósitos bancários de fontes explicáveis, mas excedendo substancialmente a receita declarada, e outras situações mais, né? E aqui em relação às despesas, né? O que a gente está comentando são pontos na perícia contábil a serem analisados, né? Então você vê ali, por exemplo, nas despesas, uso de altas importâncias em dinheiros para pagamento de transações em que normalmente são utilizados cheques, né? Então, assim, você foi chamado como perito para fazer o levantamento, a apuração de haveres, e daí você começa a ver que tem uma quantidade muito grande de despesas, tá? Isso aí você também deve comunicar, né? Você vai comunicar assim, olha, na hora que fui fazer a verificação, tem um excesso inexplicável de custos aqui nesse último período, que não faz sentido, fazendo com que a empresa comece a ter prejuízos e justamente daí o valor dos haveres, né? Tá? Bem interessante, né? Outras áreas, né? Falta de manutenção dos registros, destruição ou dissimulação, alteração indevida dos registros, seja por estorno, por reescrituração, e outros exemplos aqui, né? Estruturais e organizacionais, beleza. Então, aqui, mais adiante, eu tenho a questão dos auditores independentes brasileiros. Então, o que eles deram como resposta, né? Então, a percepção dos auditores no Brasil, né, com as médias deles e com as questões, né? Então, esse material ele vai estar disponível ali para vocês. Por que as fraudes ocorrem, né? Então, assim, ó, às vezes o passo da auditoria eles são engessados, aí você vai pegar isso lá na perícia, né? Existe a falta do elemento surpresa, foi o que eu comentei anteriormente para vocês. Por exemplo, assim, ó, você trabalha, por exemplo, questão de instituição financeira, né? Instituição financeira, às vezes tem os diversos caixas do banco. Se os caixas souberem quando vai ser feito, né, o levantamento do valor que tem em cada um dos caixas, o cara simplesmente ele pode pegar o dinheiro que ficaria no caixa dele, utilizar, fazer um pagamento, fazer alguma coisa, né? E daí depois ele simplesmente devolve, porque ele sabe que, digamos, o levantamento ali dos recursos é feito sempre no dia 15. Aí ele pega o dinheiro, só no dia 15 ele devolve, né? Então, assim, esse elemento surpresa é justamente para quê? Para a pessoa, digamos, o fraudador, ele não saber assim, eu consigo trabalhar com dinheiro, ou se eu fizer alguma operação, eu só preciso retorná-la em tal data. Tá? É importante que a auditoria, né, ou que esse levantamento ocorra de uma forma, né, não esperada. Pouca importância aos sinais de alerta. Análises são feitas de forma isoladas, então você não consegue identificar porque você não tem uma visão ampla e geral, né, da empresa, do negócio como um todo.
Pressões do cronograma, então, às vezes é feita uma auditoria interna, a gente viu que, em muitos casos, quem pega a auditoria interna, só que ela tem tanta pressão para entregar para cumprir o cronograma, que daí, às vezes, acaba passando despercebido, né? Falta de questionamento, resignação, falta de políticas e regras claras, né? Não haver segregação da função, não haver bons controles internos, né? O que é recomendado, então, na questão já da prevenção, né? Rodízio dos funcionários, uma melhoria dos controles internos, elaboração de um manual da conduta profissional, né, um treinamento dos funcionários, investigações especiais, né, uma sensibilização gerencial, que a gente vem para 2009, né, e como reduzir as fraudes. Criar a inibição, né, o receio da punição, se acontecer alguma coisa com alguém, né, às vezes alguém na empresa vai acabar, alguém vai ser o exemplo, né, se às vezes, não, mas alguns acabam já fazendo algum determinado comportamento que não é aceito, vai ter alguém que vai ser o Cristo ali, vai ser o primeiro a dançar para que iniba os demais. É uma situação, às vezes, que você tem a equipe comprometida, aí se você não tem como despedir a equipe inteira imediatamente, então você já elimina o primeiro, já corta, e depois a ideia seria, na verdade, substituir toda a equipe, né? Diminuir a tentação, os controles internos, aumentar a conscientização, políticas e procedimentos bem elaborados, né, criar o comprometimento na empresa, ao mesmo tempo criar o impacto sobre os maus atos, né? Então, assim, favorecer, criar políticas também que beneficiem os funcionários, que beneficiem eles a colaborar, que sejam comprometidos, para que eles não façam esse tipo de... não cometam, né? É claro, né, senhores, se a gente está falando de uma questão de patologia, é difícil o cara não cometer, né? A gente está falando de uma patologia, mas daí os demais vão relatar, né? Internamente, uma coação efetiva, incluindo auditoria e procedimentos de controle, um sistema de alerta, estabelecer uma política clara em relação a assuntos relacionados à integridade, ou seja, né, tolerância zero, criar normas e uma pré-seleção dos candidatos, ou seja, né, fazer uma análise em relação ali na hora do recrutamento e seleção, se tem alguma questão desabonadora nos antecedentes deles, né? Fazer essa pesquisa em relação aos funcionários. Claro que nada é declarado, né, pessoal? E vocês sabem o que acontece. Então, assim, ó, verificação de antecedentes. Em 2004, 30% das empresas disseram que elas não realizavam, né? Agora, em relação aos novos investidores, 7% faziam. Em relação a novos funcionários do alto escalão, mais da metade é feito esse background checks. Novos prestadores de serviço, praticamente metade também. Novos fornecedores, 40%. Né? Então, vocês veem que apesar de vocês talvez terem tido alguma disciplina de gestão de pessoas com um profissional que é tipo, psicólogo, né? Eles dizem assim, não, você não pode falar, você não consegue descobrir, né? Você não tem como fazer um exame admissional e verificar, por exemplo, se ela exigir que ela faça o exame de gravidez, né? Vocês sabem que não é permitido. Mas assim, ó, a questão dos antecedentes e tudo mais, isso é verificado, né? E às vezes dentro das empresas também, por mais que não devesse existir, que se comenta, né, que nada e pode ensejar danos morais, existe sim um contato entre os dirigentes, né. Aí também, né, filtragem periódica dos funcionários, conduzir inventários físicos com frequência, né, fazer a contagem lá do inventário, lembro também da necessidade do efeito surpresa, né, separar as funções contábeis, controlar o pessoal que assina os cheques, controlar o caixa, controlar os cartões de crédito da empresa, documentar todos os relatórios de despesas. Tem um caso de um professor da London University que ele conta que o que eles fizeram em relação aos controles, eles fizeram tipo um portal da transparência lá fora e funcionou muito bem, e daí você não tem que ter uma preocupação também, claro, você tem a preocupação, mas em vez de ter tanta preocupação na questão da auditoria, eles têm uma preocupação em relação à transparência, onde a pessoa posta suas contas online e todos os outros funcionários conseguem acessar. Então, por exemplo, se uma pessoa
fez uma viagem representando a empresa, né? Ele vai apresentar todas as despesas, elas ficam lá online. Então a pessoa consegue identificar, por exemplo, fulano de tal da empresa foi lá fazer uma visita para o cliente, teve tanto de gasto. Os próprios funcionários, não só o departamento de auditoria, consegue fazer esse controle dos colegas, tá? Foi uma sugestão que ele fez em relação a coisa. Falando da questão das novas tecnologias, na verdade, não era nem a respeito de fraude. Aqui, né, como reduzir as fraudes, eu tenho a questão de um blog, né, fraude interno, prevenção e detecção, 5 habilidades: curiosidade, perspicácia, flexibilidade, né, a ingenuidade, né, abordar novas ideias de valor, a questão de buscar novas formas, e a questão do rigor. Então, assim, visualização de dados exploratórios, eu acho que eu tirei, não, vai estar no próximo slide. Lançamentos contábeis, né, isso aqui é uma informação que já não é de agora, de 2015, mas era justamente a questão, né, dos lançamentos manuais da contabilidade, né, como sendo assim a preocupação dos lançamentos e com uma possibilidade muito grande, né, de você alterar o resultado do exercício, né, tendo que o funcionário tem acesso direto ali na hora de fazer o lançamento de forma manual, né. Outra coisa, as partes envolvidas. Aqui é mencionado o seguinte, deixa eu passar o próximo slide. Junto com a Receita Federal, consegui identificar, por exemplo, assim, eu tenho um comprador, né? Aí o meu comprador ele faz compra, ele orça diversas cotações. Aí ele consegue, pelo CNPJ ou pelo CPF, identificar, por exemplo, se às vezes estão sendo oferecendo de 2, 3 empresas, né? Só que às vezes as empresas são dos mesmos sócios ou são dos parentes, né? Então você consegue ver, por exemplo, que no final as cotações estão sendo trazidas, às vezes elas podem estar sendo trazidas pelo mesmo grupo ali, né, faz parte de um grupinho e está trazendo com valores mais altos. Da mesma forma, quando a gente está falando aqui de capturar os dados, né, você consegue ver não só, digamos, o CPF daquele seu funcionário, mas você consegue puxar junto a outros CPFs, pode ser que às vezes ele está desviando e está depositando numa conta de uma esposa, de um pai, de uma mãe, né, os recursos, então o dinheiro não vai diretamente para si, mas vai para algum outro familiar, tá? Que também é questão de formas, né? Avaliação dos fornecedores, né? Aqui é uma outra forma de fazer análise, né? Do tipo assim, poxa, eu tenho fornecedores no país como um todo. Por que a pessoa tem que buscar justamente o fornecedor lá de Manaus, né? Lá de, sei lá, de Amazonas, né? Aí, melhores práticas de prevenção, né? Segundo lá o relatório americano. Maneira mais econômica de limitar as perdas e fraudes é evitar a sua ocorrência. Né? Esta lista de verificação é projetada para ajudar as organizações a testar a eficácia das suas medidas de prevenção de fraude. Então, são fornecidos treinamentos antifraude de forma contínua a todos os seus funcionários. Vou trazer aqui os 10 pontos, tá? 2, há um mecanismo efetivo, né, de reportar ou de comunicar as fraudes, né? Aí pergunta, faz um checklist, né, se os funcionários foram treinados, se há relatórios. 3, para aumentar a percepção dos empregados da detecção, as seguintes medidas proativas são tomadas e divulgadas aos empregados, né? Aí ele pergunta, olha, as condutas fraudulentas são tratadas agressivamente, a organização envia mensagem de que ele busca ativamente conduta fraudulenta. 4, o clima, o tom da alta administração, né, da alta gestão, é de honestidade e integridade? 5. Avaliações de risco de fraude são realizadas para identificar e atenuar as vulnerabilidades? 6. Existem fortes controles antifraude no local? Né? 7. O Departamento de Auditoria Interna, caso exista, tem os recursos adequados à autoridade e operar eficazmente sem influência indevida, gerência sênior? 8. A política de contratação inclui o seguinte, né? Aí a questão antecedente penal, civil, verificação, triagem de drogas, né? Verificação da educação, toda uma verificação ali em relação. 9. Existem programas de apoio a funcionários para ajudar na luta contra vícios? Né? Lembrando que a gente viu do triângulo, né, a questão da pressão, às vezes o cara acaba cometendo a conduta porque ele se vê num beco sem saída e acaba vendo como única alternativa, né, a acabar pegando os recursos da empresa. 10. Há uma política de portas abertas que permite aos funcionários falar livremente sobre suas pressões, fornecendo gerenciamento a oportunidade de avaliar tais pressões antes que se tornem agudas. E 11, né, são anônimos os inquéritos realizados para avaliar o moral dos funcionários. Então, assim, pessoal, deixa eu voltar aqui para mim.
Opa, foi. Oi, agora sim, voltei. Então, o assunto de prevenção à fraude ele é bem interessante. O material ele é bem completo, né? Eu dei uma sintetizada até para a gente, também já me estendi bastante, não queria me estender tanto, mas é um material bem legal, né, até para ver, e é legal porque ele traz os dados, então você vê como é que as empresas, né, têm trabalhado, quais são os resultados ali das pesquisas, né, informação de fora, e ele traz também, assim, né, como é que você pode buscar, prevenir e tudo mais. O nosso assunto é a questão da fraude na perícia, né, nossa disciplina é perícia e investigação, né, então entra a questão da fraude ali na questão da investigação, mas como é um material completo, eu já trouxe ele completo para vocês também, que auxilia vocês, né, no dia a dia da empresa, no controle ali interno, melhorar os controles internos, criar canais de comunicação para prevenção a fraudes. Tranquilo até aqui, pessoal? Espero que tenham gostado do conteúdo. Tudo certo? Sim, né? Que bom. Professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Eu Pergunte. não sei como é que vai ser a programação, não lembro da apresentação da ementa, mas nós tínhamos interesse também, acredito que principalmente, sobre a parte de folha de pagamento em relação aos cálculos e informações presentes. O senhor vai englobar isso na matéria? Isso, Dante. Eu só não gravei essa parte. É o Dante, né? É o Dante, não, Alessandro? Alessandro. Alessandro. Oi, Alessandro. Eu só não gravei essa parte, né? Mas eu comentei que na aula que vem, porque o que acontece? A gente foi seguindo ali a ementa, né? No próprio material também que a gente tinha já da professora anterior que tinha me passado, e a própria instituição já tinha comentado comigo. Então, a gente trabalhou na ementa, né? A questão da perícia, terminamos ali a questão da perícia e o material da disciplina de perícia, o que ele trabalharia agora, né? A perícia na prática. Então, a gente pegaria vários casos, né? Em relação ali a, por exemplo, inventário, atualização de valores e tudo mais. O que eu comentei um pouquinho, só que eu não gravei essa parte, mas o pessoal que estava, o Thiago, tinha outras pessoas, tem bastante gente conosco aqui, o que eu comentei? A partir da nossa próxima aula, a gente vai trabalhar a questão dos cálculos trabalhistas. Perfeito. O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha preocupação, tá, Alessandro? Por exemplo, assim, ó, se eu pegasse uma situação que eu pegasse ela já completa, eu não sei até onde, tipo assim, até onde o pessoal está afiado. Então, a minha ideia, o que é? No domingo ou na segunda-feira, mais tardar, disponibilizar uma apostila para vocês, que ele vai mostrando como é que é feito os cálculos, né? Por exemplo, assim, cálculo de hora extra, descanso semanal remunerado, se há uma rescisão, para a questão de fazer o TRCT, a questão do saldo salarial, como é que calcula a multa, o FGTS, o percentual. Então, eu pensei assim, ó, não sei, porque o Regueto trabalhou a questão material, a questão do contrato de trabalho, experiência, né? Então, eu vou trazer esses dados com a apostila, com as formas de cálculo, e a gente vai fazendo alguns cálculos. Vou tentar também não fazer uma aula tipo de ficar a aula toda falando, mas assim, que a gente faça em etapas. Então, assim, passa uma partezinha do conteúdo, já faz o cálculo, passa a parte do cálculo, faz o cálculo. Aí a gente consegue fazer. Até que adiante a gente pega e diga assim, ó, deixa eu trazer um caso para vocês. Eu trago um caso, vocês fazem todo o cálculo de cima a baixo. Era isso ou não? Não, é isso mesmo. Era essa a expectativa também? Com certeza. Até porque a gente teve algumas matérias removidas da grade curricular. Isso. E esse assunto se englobava e a gente não teve esse tipo de assunto com esse detalhamento em nenhuma das matérias. Então, é uma preocupação da turma, né? Isso. Então, assim, ó, agora até aproveitando, estou gravando, né? Eu tenho uma apostila bem interessante, que é toda a questão da rotina do escritório contábil, que é material bem legal, bem atualizado. E eu tenho material que, tipo, um material de uma outra apostila, só que ele não tem tanta parte dos cálculos. O que eu vou fazer? Eu vou montar a apostila para vocês, trazendo a parte, digamos, material com os cálculos. Por isso que eu pedi até domingo, porque eu tenho a apostila toda já montada, já, de rotinas e cálculos trabalhistas, que já podia passar, só que não ia digitalizar um arquivo, né? E daí fica um negócio bacana para vocês. A partir da aula que vem a gente vai trabalhar, que é onde a gente justamente entrar os casos práticos.
Aí qual que é a minha ideia? Em vez de eu entrar em outros casos, por exemplo, que envolvesse simples cálculo de financiamento bancário, cálculo de correção, porque daí, tipo assim, se vocês conseguem fazer em outra disciplina, né? Agora, a questão da deficiência era justamente a questão dos cálculos trabalhistas. Então, é justamente trabalhar os cálculos, né, fazer os cálculos trabalhistas, que daí vocês não tiverem não tiveram oportunidade por causa da supressão da disciplina. Perfeito. Beleza? Então tá. Obrigado. Legal, foi bom o Alessandro ter esse comentado, porque tinha outras pessoas também que não tinham entrado e eu também não tinha gravado a resposta, então podia ficar uma dúvida, né? O pessoal ia ficar só, digamos, receber a informação a partir da aula que vem. A partir da aula que vem a gente já vai começar a trabalhar. Eu vou em etapas. Se vocês disserem assim, não, professor, vamos mais rápido, a gente vai mais rápido. Por que eu pensei isso? Porque no começo eu pensei assim, vou pegar e já vou fazer assim. Aí eu comecei a ver de outros livros, outros materiais, que eu comecei assim, cara, esse aqui é básico, vou pular. Aí eu pensei, se eu não der a base, eu não consigo chegar lá no final. Se eu não der, digamos assim, se eu chegar e apresentar por exemplo, se eu apresentasse uma corda e pedisse para calcular, aí eu tenho certeza que o pessoal tem toda aquela base, se o cara não tiver a base, o cara não acompanha e patina desde o começo, tá? Só que é claro que a gente vai numa velocidade mais rápida, porque você já tem um conhecimento prévio. Né? Você já tem uma certa base, se não tiver, a gente, né, vai, mas imagino que você já tem uma certa base. Pessoal, então assim, a nossa ideia para a gente concluir o nosso encontro de hoje, o que eu fiz foi o seguinte, eu disponibilizei lá no Unimestre 6 questões que envolvem esse assunto de fraude. Eu vou disponibilizar para vocês um tempo de... Vamos fazer, são 9h15 praticamente, a gente retorna 9h33, 9h34 a gente retorna, e daí a gente faz a correção, vê qual que é o gabarito, e daí a gente conclui o nosso encontro de hoje. Aí eu só vou pedir que depois vocês só postem ali as respostas, né? Ou pode até botar assim, professor, conforme conversamos, ou né, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu só não fiz com a turma de vocês ainda, e a turma de texto ficou faltando, mas segunda, quinta e sexta, eu já peguei aquelas atividades que vocês foram fazendo, assim como vocês foram fazendo, e eu já pontuei como nota de atividade de participação, para contar para a participação de vocês. Tá? Combinado? Deixa eu ver, tá aqui, o material. Aqui, deixa eu puxar para outra tela. Nosso encontro hoje aqui, 15/4. Daí aqui está o arquivo lá, tá? O que vocês vão fazer? Vocês não vão anexar o arquivo como resposta. Na hora de botar permitir arquivo, eu não coloquei, porque o que acontece? Quando eu boto permitir arquivo, eu tenho que abrir, digamos, eu tenho turma com 40 alunos, eu faço download de 40 arquivos e vou fazendo de um em um para pontuar. Então, na hora que vocês forem responder, só respondam ali as questões, só porque eu tenho cada um de vocês ali para mim pontuar a participação, tá? 9h34 a gente volta. Boa leitura, se não der tempo, eu dou uns minutinhos, mas aí 9h34 eu retorno para conversar com vocês. Valeu, pessoal. Até lá.